A gente já inicia o programa de hoje, gente, falando sobre um assunto muito delicado, mas que é necessário a gente debater. Como lidar com a saudade, com perdas, com luto? Pois é necessário de fato vivenciar cada etapa desse processo? É necessário sim, a gente vai conversar sobre isso com a psicóloga Lígia Cavalcante, que já está aqui no estúdio. Muito bom dia. Bom dia, tudo bem, Paulane, Lígia? tudo jóia. Então, Lígia, qual a diferença em lidar com a saudade, com a perda e o luto? A saudade, ela fica após... É muito difícil hoje a gente falar sobre morte ainda, né? Socialmente, as pessoas têm uma grande dificuldade em falar sobre morte. E a saudade é o sentimento que fica quando você perde aquela pessoa, que com o passar do tempo você vai elaborando o processo do luto. E aí as lembranças que você vivenciou com aquela pessoa, né? Aí vem a saudade, é a coisa boa que ficou da relação. E quando a gente fala em perda, em luto, as pessoas tinham certa dificuldade ainda de vivenciar, né, de discutir. Eu costumo dizer que a gente, quando nasce, a partir do jeito que nasce, a gente já está morrendo. Mas as pessoas não têm essa coisa, as famílias não param para conversar sobre a possibilidade de morte, porque a gente sabe que isso é iminente, está constante na vida da gente, né? Pois é, a gente tem, inclusive, a gente pode usar como um exemplo a questão de, por exemplo, uma ferida no nosso corpo. Se a gente se fere, tem algum machucado, é um processo que não cicatriza de um dia para o outro. O mesmo acontece com esse sentimento também de perda? Isso, sim, porque cada pessoa ela tem um movimento diferente e tem o tipo da perda que você vai vivenciar. Existem situações de morte que são mortes que você, quando um paciente, um familiar seu está internado, está passando por uma doença que você já sabe, que é o que a gente chama de pacientes que já estão em fase de processo já para a evolução para a morte, então a família começa a enxergar de forma diferente. Há uma preparação. Existe uma preparação, perfeito. Então ela sabe que essa doença vai evoluir para a perda daquele ente querido. E aí a gente, como eu também sou psicóloga hospitalar, a gente também faz essa preparação junto com a família e junto com esse paciente. E existe a morte, aquela morte mais repentina, e é um acidente automobilístico, né? Uma morte, um quadro de AVC, por exemplo, que o paciente entra, faz internação e, de repente, ele não sai desse quadro. Então, a família não esperava, a família não estava preparada para perder aquele ente. Então, existe cada um tem uma forma de encarar essa perda e de processar esse luto também. Porque quando você se prepara é um movimento e quando você perde de forma repentina é outro movimento, né? Então, a gente tem que estar atento a isso também. É necessário realmente, então, de fato, dar tempo ao tempo? Isso, dá tempo ao tempo. Cada um tem um movimento diferente, tem um tempo diferente. Existem os mecanismos de defesa que o enlutado, ele apresenta. Então, a primeiro momento, ele tem uma negação da situação, né? Eu não estou acreditando no que eu estou vivenciando. Então, ele tem um tempo de negação. E quando ele começa a aceitar esse processo, aí vem um sentimento de raiva. Por que com ele? O que foi que ele fez para merecer isso? Por que comigo que eu estou perdendo aquela pessoa tão importante na minha vida? E aí depois vem um outro novo processo que é a barganha, e fica barganhando há um tempo para poder processar isso, né? E aí vem muitas vezes os quadros de depressão também, né? Que o luto, quando você não elabora também de forma muito saudável, porque existe a gente chama de luto patológico, é um luto que se arrasta por muito tempo, que pode causar transtornos mais sérios e passa por um quadro de depressão. Então, são várias etapas que a pessoa passa e ela precisa vivenciar isso, né? Se ninguém está forçando, não, você tem que melhorar, você tem que viver, a vida continua, mas cada um tem um tempo diferente, o meu tempo é diferente do seu, né? A forma como aquela pessoa perdeu aquele ente é diferente, então tudo isso tem a ver. Mas até onde, doutora, é saudável e a partir de que momento a gente deve começar a se preocupar e dizer, olha, acho que já deu, acho que realmente ali já está demais, então vamos procurar Isso, ajuda. tem um tempo. Quando você começa a perceber que aquela pessoa está passando a ter prejuízos na sua vida, no sentido de se isolar socialmente o tempo das pessoas, não quer vivenciar, né? Ela está começando, ela se isola de uma forma que não é natural, não é normal.
pode-se caminhar para um processo psicoterápico, né? Para acompanhamento psicológico, psicoterápico, para poder ela resgatar e entender que ela tem subsídios e condições de vivenciar isso de forma mais saudável, né? Então, na psicoterapia, a gente consegue, junto com o cliente, caminhar junto para que a gente possa resgatar condições que ele tenha, que ele possa enxergar que ele tem condições de passar por isso, que todos nós temos, né? Todos nós temos, e junto a isso a gente caminhar para que ele possa enfrentar de forma mais saudável. Agora, quando a gente fala de perdas, nem sempre as perdas são apenas perdas de pessoas, de entes queridos. A gente vive num momento, inclusive, muito complicado, economicamente falando, socialmente falando. Muita gente também perde emprego, por exemplo, e com isso acaba também perdendo a estrutura familiar, o status social. Como também lidar com esse tipo de perda? O processo é o mesmo? É parecido, porque a gente tem as perdas físicas de pessoas e tem as perdas de objetos, né? No caso, é um emprego, um relacionamento que eu tenho, que eu termino o namoro, não deixa de ser um luto, né? Eu perdi uma casa, eu perdi meu emprego, como é que eu vou sustentar a minha família? Né? Então, a forma de vivenciar o luto, a perda, é a mesma, né? A gente tem que observar essa pessoa, também mostrar para ele que ele tem condições de se reinventar dentro dessa questão social, porque a gente sabe que isso está muito complicado, né? Então, a gente... o que é que você tem de bom que você possa fazer de diferente para que você possa reconstruir a sua vida? Então, vamos pontuar, vamos organizar. Não, eu gosto de fazer artesanato. Tá, o que é que em cima disso você pode construir para que você possa ganhar ter o seu retorno financeiro, para que aquilo que você perdeu não fique como uma coisa de que ele não tem condições mais de se resgatar. Ah, eu perdi o meu emprego, não posso mais fazer nada. Pode sim. O que é que você gosta? O que é que você pode fazer que possa lhe dar um outro retorno diferente? Mas a vivência do luto, ela passa pela mesma situação. É importante também que as crianças passem por esse processo de perda. É importante que elas tenham esse processo. Eu posso dar um exemplo pessoal mesmo. Quando a minha filha tinha, acho que 3 anos de idade, e eu precisei fazer uma viagem. E quando nós fomos viajar, eu fiquei, levo ou não levo a minha bebê? Levo ou não levo? E eu conversei com o pediatra dela e ele disse, olha, vá sem, aproveite você com o seu esposo, porque é necessário que a criança também aprenda a... É claro que a gente não vai fazer com que ela sinta a dor da perda, né? Esse não é o objetivo, mas é necessário, então, também que ela sinta, que ela passe por esse processo e entenda o que é perder, o que é ganhar. Sim. Isso também é importante fazer isso também. É importante. Crianças. No caso, esse exemplo que você está me trazendo, né, agora, é importante ela entender que a mãe viajou, mas que ela vai voltar. Né? Porque a relação de mãe e filha é uma relação assim, muito forte, muito presente. E a criança sente, ela adoece muitas vezes. A minha adoeceu. Tem febre, dores de garganta, né? E aí ela somatiza, porque é a ausência da mãe. E ela tem as fantasias, a criança tem as fantasias. A minha mãe, às vezes você vai trabalhar, a criança chora porque acha que não vai voltar, e aí vai viajar, passa mais tempo longe. Então, é importante, sim, as crianças vivenciarem, para que quando elas não chegarem numa fase adulta, elas tenham uma facilidade melhor de se adaptar à perda, porque muitas vezes a gente poupa muito as crianças para que as crianças não sofram, mas elas precisam aprender que existe a questão da perda e precisam sofrer para que no futuro, como adulto, elas não tenham, que elas possam se adaptar às situações, porque a gente vê muitos adultos que não conseguem administrar conflitos. Porque na infância foram tão poupados pelos pais, não pode vivenciar. Não, ele tem que vivenciar. E ele tem que entender e falar de forma verdadeira. Preparar a criança quando o seu familiar está adoentado, vai para o hospital, falar a verdade, não mentir, não iludir. Porque quando o familiar não volta, alguns pais colocam, ele viajou. Mas quem viaja, volta. Né? Então, colocar de forma natural e explicar. Mesmo que ela vá sofrer, porque ela vai sofrer, ela vai chorar, ela vai sentir falta. A gente, como pai, tem que estar junto para dar todo o suporte. Se perceber que para ela está difícil... Aí já é um outro processo, já é o processo de luto. Isso. A forma que a gente tem que lidar com crianças já nesse processo de luto. Isso. Já é um outro processo. Já é outro processo. Se perceber que está tendo também limitações, dificuldade no dia a dia na escola, procurar um especialista, um psicólogo infantil, para poder
poder dar esse acompanhamento. Mas que é importante vivenciar, é importante sim. Em caso, então, de separação dos pais, que a criança, de certa forma, ela vai ter uma certa perda do convívio dos dois. Isso. O procedimento também é o mesmo? Isso. Aí você vai ver alguns conflitos, né? Aí já entra uma outra situação, porque muitas vezes alguns divórcios não são divórcios naturais, não é lidado de forma natural, e a criança fica nesse embate, muitas vezes nessa competição entre os pais. Existe o luto, existe, porque a criança vai voltar para casa, ou o pai ou a mãe não vai estar mais em casa. E aí se perceber também que existem limitações, que a criança está tendo dificuldade no seu dia a dia, está com um quadro de humor muito rebaixado, dificuldade de socialização, procurar também acompanhamento para que possa trabalhar isso de forma também natural, para que ela possa entender que pode conviver sim com os dois. Não é fácil, mas que pode sim conviver. Não pode poupá-la do luto? Eu, particularmente, acredito que não. Ela tem que vivenciar. Agora, também, a gente tem que observar o limite, né? Até que ponto aquela criança ela tem que saber agora ou esperar. Mas que, no momento certo, ela tem que, sim, que vivenciar. E se a gente disser, olha, o vovô, a vovó virou uma estrelinha, a gente, às vezes, faz essas analogias para que a criança, de repente, entenda melhor. É prejudicial? Depende da idade da criança, né? Porque a criança tem uma fantasia diferente. E quando ela olha para o céu e vê aquela estrela, na cabecinha dela, ela vai ver que aquele vovô está ali protegendo ela, está olhando por ela, né? Crianças mais velhas que já têm uma cognição melhor, que já compreendem melhor, acredito que tem que se falar de forma verdadeira. Mas sempre falar que não enganar a criança, mas falar de forma que ela possa entender e compreender, né? Pois é, olha, aí a gente tem a saudade, que a gente já falou, tem a perda e tem o luto. Isso. E quais as dicas que você deixa para a gente aprender a lidar com isso? Às vezes eu tenho um pressentimento, assim, de que saudade, de certa forma, é uma coisa boa. Sim, sim. Já a perda do luto, não, é um pouco mais difícil de lidar com ela, mas a saudade você sente, é aquela coisa que você sente, mas é uma coisa boa, se você sente saudade é porque o que foi vivenciado foi bom. Isso, foi bom. A gente sente saudade daquilo que a gente gostou, do que a gente amou, né? E a saudade vem como uma lembrança gostosa. Às vezes a gente está conversando com familiares e aí lembra, ai, minha avó costumava fazer isso, aí todo mundo lembra, começa a rir. Isso é saudade. Isso é o que passa depois de todo o processo de luto, né? De forma de elaboração positiva. Agora, o luto ele é mais sofrido, porque ele ainda é muito recente. Então, os primeiros aniversários, né? Os primeiros natais, o primeiro ano novo, o primeiro aniversário, todos os primeiros aniversários, eles são mais difíceis, são mais dolorosos. Depois, com o tempo, você vai elaborando melhor, você vai aceitando melhor e aí vem o sentimento da saudade. Pois é, e aí a dica principal para que a gente possa lidar com esses sentimentos, que dicas você deixa? Eu coloco o seguinte, deixa a pessoa no momento dela, respeita, não força sair, se ela não quer falar, deixa ela no tempo dela, quando ela se sentir melhor, ela vai procurar alguém, ela vai colocar o que ela está sentindo, né, para poder desabafar, porque vai ter uma hora que ela vai precisar colocar para fora o que está sentindo. Não força, mas se perceber que está fugindo do limite, que a pessoa está apresentando prejuízos na sua vida social, né, depois de um certo tempo. Aí procurar um acompanhamento para que ela possa resgatar seus conteúdos, para que ela possa elaborar de forma positiva, de forma melhor. Perfeito. Agora, doutora,